Fundada em dezembro de 1970, a torcida Young Flu é uma das torcidas mais importantes do futebol brasileiro, uma das maiores torcidas organizadas do Brasil e principalmente a maior organizada do Fluminense. E está de volta às arquibancadas, retornou na verdade às arquibancadas do futebol brasileiro, uma grande vitória para a cultura da arquibancada e muito importante o retorno da Young depois de uma grande punição que teve que enfrentar. E no vídeo de hoje nós vamos te falar por que a Young é tão vista, por que é tão prestado atenção na Young por parte das suas rivais, porque é uma torcida que tem que tomar cuidado em qualquer estado do futebol brasileiro e quais são as maiores rivais da Young Flu fora do Rio de Janeiro. Olá torcedor, olá torcedora, salve salve cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço vocês por estarem acompanhando mais uma vez aqui conosco, mais um vídeo do canal Cancheiro. Estamos chegando a quase 30 mil inscritos, faltam um pouco menos de 700 inscritos para vocês cumprirem essa meta. E eu peço então que vocês compartilhem esse vídeo, curtam e se você é novo, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Se você já está acompanhando e não se inscreveu, também peço essa colaboração para vocês. Comentem aqui embaixo qual a sua torcida, quanto tempo você acompanha o canal e deixa aqui ideias para mais vídeos. Dessa vez vamos falar a respeito da Young Flu, gente. Faltava esse vídeo sobre as grandes do Rio de Janeiro, sobre as torcidas dos 4 grandes do Rio de Janeiro, e dessa vez a Young Flu foi a escolhida. Quais são as maiores rivais da Young fora do Rio de Janeiro, porque a Young é uma torcida tão vista pelas suas rivais, e também, é claro, falar um pouco sobre esse retorno da torcida tricolor, que é muito importante para a cultura da arquibancada. Bom, gente, a Young Flu, como eu disse, foi fundada em 1970, é uma das torcidas mais antigas do futebol brasileiro e mais tradicionais, carrega o Young, que é jovem em inglês. Então, torcida jovem Flu em inglês, né? Torcida Young Flu, mas jamais falem jovem para um integrante da Young, que vocês correm sérios riscos, mas é mais uma das que tem jovem, só que com outra língua, no caso, porque a gente tem Força Jovem, Fúria Jovem, Torcida Jovem e a torcida Young Flu, e dessa vez a gente escolheu falar a respeito deles. Como eu disse então, uma torcida fundada em 1970, que tem muita história, faz parte de uma união, dá para se dizer que é a união do punho colado, que é um gesto inventado pela Young Flu, inclusive, e é uma união muito pequena, não no sentido de torcidas pequenas, mas no sentido de ser muito menos numerosa do que as demais, porque compõe a união do punho colado a torcida Fúria Independente do Guarani, a torcida Fúria Independente do Paraná e outras torcidas como a do Fluminense de Feira de Santana. Então é uma união bem menor em relação a outras torcidas, como a Jovem do Flamengo tem a união do punho cruzado, como a Força Jovem tem a união do dedo pro alto. Então a Young, ela tem uma união um pouco menor. E justamente essa união é que faz com que a Young tenha que tomar cuidado em praticamente todos os estados que pisa, tanto de norte a sul praticamente, porque a Young tem uma boa relação, como eu disse, com a torcida do Paraná, com a torcida do Guarani, e começa a parar por aí. Tem uma boa relação aí também com a Sangue do Santos, por conta da Força Flu, mas é algo da Força Flu e não especialmente da Young. Então a Young não é uma torcida de muitas alianças, não é uma torcida de muitas amizades. E é justamente essa ausência de amizades que faz tomar um cuidado e que quando vá aos estados não tenha tanta escolta assim, como tem, por exemplo, a Força com a Mancha Verde, como tem a Jovem Flá com a Máfia Azul e com a Independente quando vai a São Paulo, quando vai a Belo Horizonte. A Young não tem isso. A Young, quando vai a Belo Horizonte, por exemplo, é rival das duas torcidas. Então, esse é um ponto. A pouca quantidade de alianças que tem faz com que a Young seja uma torcida mais detestada e mais visada pelas suas rivais. Mas eu não vou falar a respeito disso. Quem vai falar será um integrante da Young que aceitou falar com o canal, pediu para não ser identificado e explicou um pouco mais quais são as 5 maiores rivais da Young fora do Rio de Janeiro. Pelo que a gente aqui da Young acha nossos rivais fora do estado, vamos botar quase todos os estados a gente tem rivais, né, cara? Muito mais, que a gente não tem aliados. Temos poucos aliados, igual em São Paulo, que só temos aliados no interior, que é a Folha Independente do Guarani. E no Paraná também, que é a Folha Independente do Paraná. Entendeu? Nossas rixas fora do nosso estado, cara. Quando a gente viaja bastante, com certeza foi a Mancha, ou porque eles têm uma estratégia boa de guerra. Mancha Independente também. Entendeu? De São Paulo, Mancha Independente, que, pô, Sangue Jovem e a Jovem de Santos, a gente não tem atrito nenhum. Mancha Independente,
A própria Gaviões também, não é tanta gente assim também, eles nunca fizeram uma emboscada contra a gente, mas no São Paulo seria a Mancha e a Independente, entendeu? Mas por causa das rivalidades que a gente tem com eles, né? Aí no Rio, aqui no Rio também, sempre que eles vêm aqui também, a gente dá um sacode neles, aí chega em São Paulo, a gente fica meio com o pé atrás de eles tentar alguma coisa, sabendo que eles são traiçoeiros, entendeu? E também em Minas Gerais, aquela loucura, a própria Pavilhão também, a gente não tem muito papo com eles porque eles colocam jovem, a máfia. Pô, cara, é muito complicado falar só 5, né? Vou falar quase todas, que a gente não tem muitos aliados no Rio de Janeiro, de primeiro escalão, entendeu? Então pra gente se torna meio complicado viajar para cada estado. Até próprio em Curitiba também, Curitiba, Paraná, a gente também tem gente lá já brigamos com eles lá, foi lá com a Fanáticos, entendeu? Com os Coxa também, já brigamos com eles lá também, junto com a Folha Independente do Paraná. Então, qualquer região, qualquer outro estado, cara, a gente tem que tomar muito cuidado de entrar e sair, entendeu? Fazer uma boa escolta, porque nós não colamos com ninguém, praticamente ninguém, né? Há poucos estados que a gente tem nossa união, aliados, entendeu? Até com o Remo aí também. Moçada também, nossos aliados, entendeu? Tamo junto. Outra situação que vale pontuar, gente, é a grande amizade, a grande relação que as torcidas do Fluminense têm com a torcida do Vélez da Argentina. E essa grande amizade, aliás, um pouco dessa amizade, potencializou uma outra rivalidade da Yang com a torcida do Boca Juniors, porque quando a torcida do Boca veio ao Rio de Janeiro para a final da Libertadores em 2023, houve várias tentativas de ataque, na verdade ataques da torcida do Fluminense na torcida do Boca Juniors, e desde então a gente pode colocar aí a torcida do Boca como a maior rival atual da Yang fora do Brasil, e essas inimizades elas são um pouco secundárias, mas a gente tem que pontuar justamente porque é um tema de cuidado, e provavelmente quando tiver um novo encontro entre Fluminense e Boca Juniors, esse encontro vai ser muito mais tenso, especialmente lá na Argentina, porque os caras estão entalados com a Yang e com outras torcidas do Fluminense por conta do que aconteceu lá em Copacabana. Então é isso, gente. A Yang é uma torcida muito visada, é uma torcida com poucas alianças e que não se esconde para rivais grandes, como fez com a torcida do Boca Juniors, por exemplo. Outra situação que vale ressaltar, gente, é o retorno da Yang. A Yang está de volta às arquibancadas depois de muito tempo, voltou nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e vai tomar conta da arquibancada naturalmente no Maracanã, porque é a torcida mais numerosa do Fluminense. Uma grande ressalva aqui para Bravo 52, que é uma torcida que sustentou muito tempo agora na ausência da Yang a arquibancada, principalmente na campanha do título da Libertadores, mas o fato é que a Yang tende a voltar dominando a arquibancada, porque é quem manda, pelo menos quem tem a maior autoridade, na verdade, na arquibancada tricolor. E foi justamente a Yang, gente, que me fez me interessar muito sobre a cultura da arquibancada ainda na minha infância, na minha adolescência, lá em 2008, quando a Yang fez várias festas naquela campanha da Libertadores que o Fluminense foi à final e acabou sendo derrotado pela LDU. As festas que a Yang fez naquele ano me fizeram me apaixonar ainda mais pela cultura da arquibancada. Eu via aquilo na TV e ficava impressionado com o que acontecia na arquibancada do tricolor. Vale essa ressalva aqui porque é também um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo. Vocês que falam que eu não falo muito da Yang aqui no canal, trouxe convidado e também falei um pouco sobre a torcida do Fluminense. Valeu, gente? Então está aí apresentado para vocês as maiores inimizades, bem como um pouco deste contexto de poucas alianças, muita tradição e especialmente sobre o retorno da Yang Flu, que é uma grande vitória para a arquibancada do futebol brasileiro. Grande abraço a todos, comentem aqui se você é ou não é da Yang, se você é rival, qual é a admiração ou as controvérsias que você vê na torcida do Fluminense, comente a sua torcida, mais ideias para outros vídeos e principalmente se inscreva no canal se você está chegando agora. Grande abraço a todos, valeu, muito obrigado e tchau.